Salve pessoal! Tá pronto para mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí, e não esquece de comentar quais são as histórias que vocês mais querem ver por aqui. Partiu pra história então? A sinopse da história de hoje é a seguinte: Kim Min-jun, um sênior ordinário do ensino médio da Coreia, ele foi subitamente invocado em outro mundo, onde ele se tornou um mago das trevas. Determinado a voltar para casa, ele superou todos os tipos de dificuldades e salvou o outro mundo com a sua magia negra, deixando toda sua fortuna e glória como um herói antes de voltar para a Terra. De qualquer maneira, antes dele poder aproveitar a sua vida, um problema surgiu. Um rompimento de uma dungeon aconteceu e os monstros vieram à tona, assim ameaçando os seus dias de conforto. Portanto, Minju, que acabou de retornar para a Terra, não teve escolha e se alistou no dia seguinte. No capítulo 1, em um vilarejo, camponeses celebravam o retorno de um grupo de cavaleiros. Duas crianças se aproximavam da multidão e, enquanto passavam por um beco, a garota mais nova perguntou ao seu irmão o motivo deles ter parado ao olhar para uma pessoa que vestia uma túnica preta. Ele ficou sério, tentando ignorar completamente. Porém, quando a pessoa passou por eles, a garota ficou curiosa e ele explicou que aquele homem era um mago das trevas. Ela ainda não sabia o que era isso, e ele conta que eram pessoas amaldiçoadas. Daí que faz um pouco de sentido, né? No alto de um castelo, uma mulher loira de olhos azuis observava o vilarejo pela janela, e logo notou a presença de alguém. Ao olhar para a porta, avistou o mesmo homem que as crianças alegaram ser o mago das trevas. Ela ficava aliviada dele ter retornado, e o chama de Minoud. Ao entrar na sala, ele coloca uma cabeça no chão e fala que a última ameaça ao reino de Isgard tinha sido eliminada por ele. Ela fala que gostaria de agradecê-lo em nome do Império. Ele a interrompe e pede somente para ela cumprir a sua promessa naquele momento. Ela responde que ele não precisava se preocupar com isso, já que ela lembrava da sua promessa. E ao chamá-lo de Minoud, se corrige, ao chamá-lo de Kim Min-jun. Prossegue sua fala dizendo que não havia dado para ele o trabalho como mago das trevas porque não gostava dele. Ele responde que a odiava tanto que era capaz de morrer. Ela continua alegando que o fato dele ter trabalhado tão duro pelo Império, atrás da cortina, era algo que ela era imensamente grata, e comenta que ele tinha conquistado mais do que o necessário para mudar a opinião enraizada sobre os magos das trevas em Isgard, e pela última vez, pergunta se ele realmente queria retornar ao seu mundo original. Ele confirma e fala que já usaram ele o suficiente. Ela tenta convencer, falando que se ele continuasse fazendo o mesmo trabalho, ela prometia que ele seria recompensado muito mais do que anteriormente. Acredita que a palavra certa para isso seria suborno. Ele pede para ela parar de fingir. Ela não entende o que ele queria dizer e alega que estava sendo completamente sincera. Ele prossegue sua fala dizendo que ela havia o trazido para lá e o forçou e usou como um escravo, e agora queria que ele continuasse limpando o seu traseiro, e pergunta o que ela daria em troca agora. Ela de imediato responde se ele ficar ali, ela daria tudo o que ele merece, já que sem ele ali, o Império iria cair. Ele a interrompe, pedindo para dar frango coreano assado e jokbal. Ao perceber a sua cara de desentendida, ele alega que a comida dali era nojenta e que ela o alimentava somente com biscoitos de alta caloria, e isso deveria ser considerado como ração e não comida, e pergunta para ela como esperava que ele vivesse ali, com ela o alimentando com lixo. Ela responde que iria providenciar para ele. O protagonista prossegue pedindo para ela esquecer isso, e que agora era para trazer um computador monstruoso com a configuração inacreditável e a conexão de internet mais rápida. Ela pede para ele parar com isso e sugere pedir algo que estivesse no reino. Porém, ela entendeu o que ele queria dizer com tudo isso, e avisa que iria começar a cerimônia de retorno. Enquanto caminhava para o local da cerimônia, ele, ao se deparar com o lugar, comenta que havia muito tempo que ele esteve ali, e que muitas memórias vinham em sua cabeça, e alega que enquanto pensava que nunca iria ver aquilo novamente, ela o interrompe pedindo para ele ficar de pé no centro do selo de invocação, o exato local em que ele foi invocado originalmente. Como último pedido dela, pede para retirar a proteção da santa. Se chama proteção, porém é só uma marra que o impede de lutar contra ela. E então estende a sua mão, ao qual estava a marca dessa proteção. Enquanto ela retirava a marca, alegou que não conseguia entender ele. Cita os incríveis poderes que havia conseguido, as riquezas e famas, e pergunta por que ele estava tentando desistir de tudo. Ele a responde, dizendo que não era da sua conta, e questiona se ela não estava hesitando, já que quando a marca fosse retirada, ele poderia a matar. Ela ignora e diz que como havia iniciado tudo isso, aceitaria qualquer coisa, e prossegue o ritual, assim retirando a proteção, e fala que agora ele poderia matá-la se quisesse, mas se não tivesse motivo para fazer isso, ela começaria o próximo estágio da cerimônia. Quando ela se virou de costas,
comentou que nesse próximo estágio todos os poderes que ele havia ganho em Isgard seriam removidos, e complementa falando que seria perigoso ele atravessar o portal dimensional com os poderes que havia obtido por ali. Em resposta, ele se aproveita da sua vulnerabilidade e ataca pelas costas, e ao questioná-lo sobre o significado disso, ele alega que havia trabalhado muito duro para obter esses poderes e pergunta se ela realmente acreditou que ele deixaria tudo isso para trás. Eu não vou mentir, eu faria a mesma coisa. Ao cair no chão, ela percebe o que ele estava planejando, mas com a magia das trevas, ele não seria capaz de ativar o portal dimensional. Enquanto ela estava caída, ele de algum modo conseguiu abrir um portal usando seus próprios poderes. Ela entra em desespero, mandando ele não atravessar o portal. Porém, ele simplesmente ergue o dedo do meio, alegando ter sido uma honra conhecer ela, e entra no portal. Olha a ousadia desse cara. O protagonista finalmente está de volta à sua dimensão. A primeira coisa que ele fez foi pegar seu celular que estava ao seu lado, e enquanto comemorava o fato de ter voltado, ele percebeu que a sua conexão com a internet não estava mais funcionando. Um ótimo motivo para ficar triste, né? O grupo de soldados estava nas ruas seguindo os rastros de alguma coisa, e se questionando por que os seus superiores já tinham mandado soldados normais para uma missão dessas. O líder deles toma a frente e entra em uma rua. Nessa rua estava o protagonista, que falava sozinho que já tinha se passado 2 anos que ele tinha ido para outra dimensão, e continuava reclamando da internet e não tinha nenhuma loja aberta naquela hora. Os soldados ficaram surpresos ao ver um civil naquele local, já que todos eles tinham sido restritos dessa área, e então chamam a atenção do protagonista, perguntando o que ele estava fazendo ali. Ele tenta se justificar, alegando que só estava caminhando, porém um dos soldados o interrompe pedindo para ele fugir, e então um lobo gigante pula em sua direção. No capítulo seguinte, ao tentar se defender com a sua energia demoníaca, ela não funcionou, e então ele colocou a sua mão na cabeça do lobo e a explodiu no chão. E comenta que mesmo estando mais fraco, ele ainda não estava em um nível que um monstro como aquele pudesse o derrotar. Então, se lembra de ser o árduo trabalho de força em Asgard. Ele tenta fazer uma pergunta aos soldados, porém estavam assustados e só responde que ele não deveria se aproximar. Os soldados então dão uma carona para ele, mesmo com medo, né? E no caminho, comenta que não sabiam como ele tinha chegado tão longe, mas isso poderia o colocar na cadeia. Mas desde que o comandante pediu para não escalarem essa situação, eles apenas o deixariam ir. E pergunta se ele sabia o que estava acontecendo esses dias, e ele responde falando que estava morando fora. Literalmente até demais, né? O fenômeno das dungeons tinha aparecido quando ele tinha por volta de 7 anos de idade. Monstros começaram a aparecer na vida real, e com a aparição das dungeons, super-humanos, chamados de despertados, tinham aparecido também. Meio que lembram a outra obra, meio. O soldado que estava junto com ele pensa para si mesmo que o mundo todo estava na mesma situação, e que era impossível o protagonista não saber de nada só porque tinha passado um tempo fora, o que era muito suspeito. O prota então pergunta se as pessoas haviam evacuado com seguranças, e pergunta mais especificadamente sobre os desenvolvedores de jogos e se ainda era possível arrumar um emprego nessas empresas. O soldado então decide contar tudo o que sabia, e comenta que até podia não parecer, mas ele conseguiu um a mais em teoria de monstros e tangeologia, quando estudou na faculdade. Ele pergunta se agora está estudando esse tipo de coisa na faculdade, e o oficial responde que era difícil encontrar lugares que não ensinassem essas matérias. Tá aí um curso legal para se fazer hoje em dia, né, rapaziada? Prossegue falando que a razão para essa situação ficar tão ruim foi por causa desses estranhos fenômenos que começou a sair das dungeons 2 anos atrás. Um dia, as dungeons começaram a aparecer com uma frequência muito maior e começaram a ficar maiores também, mas o maior problema foi pelo crescente número de monstros gigantes que ficaram saindo dessas dungeons estranhas. Por causa disso, os militares não conseguiam controlar as dungeons mais, e a situação foi tão longe que tiveram que deixar as áreas de civis em confinamento, e desde então os militares estavam tentando os métodos diferentes para revidar, porém estavam em desvantagens de número. O militar pergunta quantos anos ele tinha, e ele responde que tinha 21. O soldado então comenta que isso significava que ele poderia se alistar brevemente, e comenta que metade do pessoal que tinha sua idade estavam fugindo das forças armadas. O protagonista fica surpreso, já que seriam teoricamente 5 anos de duração no corpo de caçadores e 3 anos no de soldados regulares. O militar responde que desde que a situação piorou nos anos recentes, todas as tropas serviam agora por 5 anos, e não apenas o corpo de caçadores. E se ele tivesse 21, provavelmente já teria recebido sua carta de alistamento. Tipo eu, esperando até hoje a minha carta de Hogwarts. O protagonista fica em choque com a situação, já que a primeira coisa que ele queria fazer quando voltasse para o seu mundo era jogar Dungeon Power Fighters, mas agora teria que se alistar para servir por 5 anos. Foi então que uma mensagem chegou em seu celular. Nela estavam as informações sobre a data e o local de seu alistamento. Ele fica surpreso com o alistamento, já que será amanhã, e principalmente com a coincidência, e pergunta para o soldado o motivo deles solicitarem um alistamento sem sequer fazer um exame físico. O militar responde que os números de homens no exército estavam em falta, então geralmente o teste físico é feito nos centros de treinamento agora.
e sugere que ele vá para a sala de informática mais próxima para resolver essas coisas. Quando os pais do protagonista estavam desaparecidos, ele se escondeu em sua casa e ficou o tempo todo jogando. Então, foi invocado em Isgard, quando estava no seu terceiro ano de ensino médio. Ao chegar na sala de informática, era como se estivesse em um paraíso. Era um local que tinha diversos computadores dispostos a exceder qualquer tipo de função. Enquanto ele estava jogando, fala com a garçonete dizendo que gostaria de agradecer ao chefe do estabelecimento por estar operando em tempos difíceis como esses, e pede para ela trazer um cachorro quente. E ela se pergunta como ele conseguiu comer 10 coisas diferentes ao mesmo tempo. O homem não era o bastante para isso, né? Misericórdia. Depois de saciar sua vontade de jogar, procurou por artigos de notícia na internet e logo viu que tudo que o soldado disse era verdade, inclusive a data de seu alistamento que tinha sido notificada anteriormente. E assim como a mensagem de texto dizia, seria amanhã. Se ele ainda possuísse todos os seus poderes, seria capaz de limpar todas as dungeons por sua própria conta. Mas por algum motivo, o seu corpo estava sem a energia demoníaca, que era o principal recurso da sua magia das trevas. Mesmo assim, ele não estava completamente indefeso, e ainda poderia provavelmente limpar todas as dungeons sozinho. Então, finalmente decide o que fazer. No dia seguinte, foi ao local de alistamento militar e se deparou com muitas pessoas ali. Percebendo todos ali presentes pareciam estar tristes, então uma mensagem é dada para todos os soldados se direcionarem ao auditório imediatamente. Ali no auditório estavam todos os homens que foram se alistar, perante os soldados que estavam dando instruções. Os soldados pedem para aqueles que não tiveram a chance de aplicar para o corpo de caçadores levantarem suas mãos, e lembra que o tratamento dos caçadores era excepcionalmente diferente quando comparado aos dos soldados regulares. Ao perceber que ninguém levantou a mão, o soldado que estava falando comentou que isso foi só uma formalidade e não precisavam se preocupar com isso. Foi então que outro militar que estava ao seu lado avisou que havia um voluntário. O protagonista havia levantado a sua mão. O cara é o inimigo da timidez, né? O comandante ordena que aquele que ergueu sua mão fosse até ali na frente imediatamente. O protagonista usa sua força descomunal e salta em sua direção, causando uma destruição no chão em que estava pisando. Ao chegar no local, pedindo para ele se apresentar como recruta, Kim Min-jong, e fala que gostaria de aplicar para o corpo de caçadores. No capítulo seguinte, um soldado o questiona sobre ter falado que seu nome era Kim Min-jung, e ele confirma, e em seguida fala que se ele esperar ali, um soldado do corpo de caçadores iria aparecer, e comenta que ele parecia estar entusiasmado, e pergunta se ele tinha alguma razão especial para aplicar para o corpo de caçadores, e prossegue falando que desde que as coisas pioraram, um monte de membros estavam retornando para o exército regular, mesmo tendo habilidades especiais. O protagonista confirma e fala que tinha alguns negócios para resolver nas dungeons. Todas as dungeons que apareceram na Coreia eram gerenciadas pelo exército, e a linha de frente do combate aos monstros obviamente pertencia ao corpo de caçadores. Eles são uma unidade com altas habilidades individuais. É uma organização em que você pode avançar de rank independente do período de serviço, desde que provasse suas habilidades. É o faca na caveira, moleque. Um soldado entra na sala batendo continência, se apresentando com o sargento do corpo de caçadores, Lee Seung-gu. A primeira coisa que ele pergunta é se o protagonista realmente tem habilidade de caçador. Mal sabe ele, né? E fala que se ele despertou como caçador, seria capaz de abrir uma janela de status. O protagonista então abre essa janela e o soldado pergunta o que ele via. Ele responde que tinha uma mensagem avisando que ele tinha um erro. E o soldado pergunta se Kim estava brincando com ele. Mano, o que essas obras coreanas têm com essa tal de janela, pô? Em algum local do centro de treinamento do corpo de caçadores, um homem e uma mulher estavam conversando. O homem fala que a última vez que ele tinha visto foi em Hacheon, o que já fazia 10 anos, e não pensava que se encontrariam ali novamente. E pede para ela se sentar, chamando pelo nome de Son Hyun-seon. Ela responde que ainda não era uma caçadora, e como todo mundo havia se listado, ainda era uma recruta. Humilde ela, né? E prossegue falando que se ele havia a chamado ali por causa de seu pai, não desejava nenhum tratamento especial durante seu período de treinamento. Ele responde que deve ter passado uma impressão errada para ela, e fala que obviamente não receberia um tratamento especial, já que o corpo de caçadores não era uma organização fácil. Ela fica envergonhada, e ao tentar perguntar o motivo de ter sido chamada, ele a interrompe falando que só estava interessado por ter sido avisado sobre um recruta renomada ter se alistado, e comenta que não deve ter sido fácil se alistar como um soldado ordinário no lugar de um executivo, e agradece como cidadão da nação. Ao chegar no local de teste, o protagonista fica surpreso com o tamanho do lugar. O soldado que estava o acompanhando fala para ele não se empolgar muito ainda, e que se alistamento no corpo de caçadores ainda não tinha sido decidido. Prossegue falando que como ele era um caso especial,
testariam ele pessoalmente. O protagonista pergunta como seria o teste, e o soldado aponta para um cristal gigante que estava ao seu lado e diz que ele só precisava mover aquela estrutura em pelo menos 1 centímetro. O protagonista fica confiante de si e pergunta se era só isso, e vai em direção ao cristal. Enquanto ele se preparava para empurrá-lo, Song Hyun-soo aparece com o homem que ela falava anteriormente. Esse homem comenta com ela que aquele recruta tinha mostrado habilidades físicas incríveis na frente do batalhão inteiro. Porém, à sua janela de status aparecia uma mensagem de erro, e comenta que nunca tinha ouvido falar em um caso como esse, sendo o comandante de treinamento do corpo de caçadores. Prossegue falando que tinha grandes esperanças de ver o quão único esse recruta seria. Queria que alguém tivesse essas esperanças em mim. O protagonista estava agora na frente ao cristal. Todos esperavam que ele fosse tentar somente empurrar aquela estrutura. Porém, ele surpreende a todos fechando a sua mão para dar um soco no cristal, e assim o faz, resultando na destruição completa do cristal. No capítulo seguinte, um grupo de recrutas estava passando por um treinamento intenso. Um deles comentou que devia haver algo de errado, já que mesmo antes de se alistar no corpo de caçadores, ele sabia que o treinamento seria algo difícil, considerando que você irá participar de batalhas imediatamente após terminar o treino. Você treinaria como louco por 4 semanas, e como se isso não fosse o suficiente, o instrutor fica analisando a quantidade exata de segundos em que você passa até terminar o treino. Era algo que todo mundo já esperava, com métodos tão duros de treinamentos físicos. Você só pode aumentar um pouco dos seus status. Era isso que todos pensavam, até se depararem com o quão absurda a capacidade física do protagonista era. O protagonista treinava ao lado deles. Enquanto todos pareciam estar exaustos, ele se sentia nas nuvens e pensa para si mesmo que se tivesse sua energia demoníaca, conseguiria voar. E comparado aos trajes de Asgard, o uniforme militar definitivamente era o seu estilo. As refeições que eles serviam no corpo de caçadores eram deliciosas. Acima de tudo, depois de ter a sua agenda concluída, ainda teria um tempo livre, e havia dito que tinha uma sala de informática dentro da instalação, a qual era equivalente ao nível daquela fora do exército, um paraíso para um gamer, né? O instrutor que estava esperando pelos recrutas no topo da montanha, ao avistar Kim chegar ao topo, ficou extremamente em choque, já que normalmente leva 1 hora para um recruta normal terminar o percurso. Um recruta normal, mas aqui a gente tá falando do prota. O protagonista o questiona sobre quando ele havia falado que se alguns deles conseguissem terminar o percurso em menos de 30 minutos, conseguiriam um passe livre, e disse que gostaria de saber quanto tempo ele levou. O instrutor não fala nada e só entrega o passe, e ao ver que o cronômetro marcava 21 minutos, se questiona se alguma vez na história dos treinamentos já teve um recruta que tinha recebido um passe livre anteriormente. O grupo de recrutas agora estava no alojamento. Um deles comemoravam que tinha conseguido aumentar a sua estamina a 1 nível. O protagonista, ao escutar isso, se lembrou de um treino em Asgard, no qual era forçado a aumentar os seus status em 10 níveis todos os dias. Um deles pergunta para o prota quando ele iria usar o seu passe livre, e ele responde que ainda não tinha certeza. Os outros recursos ao redor começaram a conversar com ele, dizendo que estavam com inveja. Um deles fala que escutou os instrutores conversarem anteriormente. Eles diziam que ninguém tinha conseguido obter um passe livre do Sargento Lee, e logo em seguida perguntou se ele malhava muito anteriormente. O cara devia estar no pump supremo. Quem fica surpreso com essas pessoas estarem conversando e rindo com ele, já que quando ele era o magro das trevas, o povo de Asgard se recusava a fazer até mesmo contato visual, porque pensava que ele trazia má sorte. E quando escutou eles falando sobre a sala de informática estar aberta, ele sai disparado do alojamento para ir jogar alguma coisa. Como já eram 9 horas da noite, o protagonista tentaria pelo menos ter 2 horas de sono. Um luxo dormir 1 hora em Asgard. 2 horas eram consideradas um sono profundo. Outra sessão de treinamento acontecia. O instrutor estava na frente dos recrutas na corrida e os alertou que se algum deles não completassem os 40 km em 2 horas, todos não comeriam um café da manhã. Quando chegaram no final do percurso, um deles perguntou para o protagonista como ele já não estava derramando nenhuma gota de suor. Ele responde que aquilo foi só um passeio e continua a perguntar ou questionando se ele realmente tinha jogado a noite inteira e se só dormiu 2 horas por 4 semanas. E o questiona se ele é um monstro ou algo do tipo. O protagonista retruca sobre ter sido chamado de monstro e comenta que tinha até trazido água para compartilhar com seus queridos companheiros. Ele imediatamente tenta se desculpar e os seus colegas se reúnem para implorar pela água. Nesse momento, um sargento chega ao local, alegando estar extremamente desapontado com todos eles, e diz que mesmo estando na última semana de treinamento, apenas alguns deles seriam capazes de passar por padrão. E complementa falando que eram o esquadrão mais incompleto. Comenta que se eles estavam cansados depois do fim desses treinamentos básicos, a maioria deles morreriam em 1 mês e meio.
E com esse tipo de pensamento, nenhum deles conseguiria terminar o último nível de treinamento, o treinamento de correção de dungeon. A maioria das dungeons desaparecem quando todos os monstros são derrotados, mas ocasionalmente tem alguns dungeons que ainda permanecem de pé. Nesse caso, ela irá se transformar em uma dungeon transformada, a qual irá mudar sua estrutura interna para uma base regular, assim se tornando uma ótima instalação de treinamento. Todo ser humano não perde tempo mesmo, né, velho? Os caras se aproveitam até de resto de dungeon. O grupo dos recrutas ficou bastante assustado com a revelação de que teria que fazer esse treino. O sargento ficou feliz ao perceber que estavam assim. Para ele, era bom segurar recrutas como se estivesse segurando cavalos de corrida. Quando eles precisavam de disciplina, é só deixar a mão pesada e os consola com cenoura. E fala para eles não ficarem desencorajados, que se usarem sua inteligência, isso não seria nada. E o recruta com maior pontuação desse treinamento receberá um passe livre que durará 2 noites e 3 dias. O sargento percebeu que todo mundo ignorou seu aviso e reforçou repetindo a duração do passe de férias. Tentou os encorajar perguntando se eles não queriam ir para o lado de fora e se perguntou por que só tinha um cara que parecia ter gostado. O que será, hein? O dia do treinamento chegou. 2 recrutas se perguntavam o que ia fazer diante de um portal para uma dungeon tão grande como aquela. Porém, logo foram interrompidos com a chegada de 2.5, um caminhão militar que pesa 2.5 toneladas, e carregava consigo umas criaturas misteriosas que pareciam ser extremamente ameaçadoras aos seus olhos. Todos ficaram em choque ao perceberem que as criaturas misteriosas se tratavam de cães de caças em suas formas monstruosas. Somente o protagonista parecia estar tranquilo com a situação, já que era a primeira vez dos recrutas vendo esses monstros pessoalmente. O sargento, ao perceber, se questiona se estão com medo e fala que aqueles são monstros que eles terão que lidar, e os ordena formar um time de 4 recrutas para entrar na dungeon. Todos os times irão derrotar um cão de caça em menos de 1 hora e retornar ao local em que estavam. Outro sargento dá os equipamentos para eles. Os trajes de segurança exclusivos dos corpos de caçadores, o MID-2, produzido apenas a propósito de proteger o corpo de danos físicos, e é incrivelmente pesado. O protagonista se direciona para o sargento que estava liderando e pergunta se eles derrotassem os cães de caça rápido poderiam tirar os trajes. O sargento, sem olhar para trás, pergunta por que ele estava sendo tão arrogante, e ao virar-se, percebe que era Kim Min-jung, e falou que se quisesse poderia. Mas isso era só uma sessão de treinamento em equipe, ele não poderia fazer tudo sozinho, e então questiona como o número de recrutas lidará com os companheiros. Boa pergunta. Kim percebe como terá que lidar com isso, e então pede para os seus companheiros prestarem atenção no plano que ele iria contar. Prossegue falando que os cães irão em sua direção para tentar os matar, e recomenda não ficarem intimidados com as suas garras e presas, só precisavam atingir as suas costas. Porém, pareceram que não entenderam nada do que ele disse. A cara dos caras, mano. O sargento então abre a traseira do 2.5, liderando os cães de caças. Todos eles correram em conjunto para as dungeons. Os recrutas perguntaram por que nenhum deles foi atacá-los. O protagonista responde que eles tinham sido capturados naquele local, ou seja, só queriam retornar para o seu lar. Tadinhos, né? O primeiro grupo que foi escolhido para entrar foi o de Kim, e quando estavam entrando na dungeon, o sargento que os escolheu entra em contato com os que estavam dentro da dungeon para resolver algum imprevisto que houvesse lá dentro. Se bem que teoricamente não era nem para precisar disso, né? Mas ok. Quando entra no local, o protagonista começou a estudar o espaço em que estavam, e logo percebeu que algo avançava na direção do seu grupo, e tomou a frente para enfrentar os cães. Os recrutas ficaram com medo, porém ele tentou os tranquilizar, alegando que trajes que eles usavam eram muito fortes. Um dos cães avança em sua direção. Ele desvia facilmente do seu ataque e acerta suas costas com um soco que o derrotou instantaneamente. Outro cão avançou em um dos recrutas que estava ao seu lado. O recruta só conseguiu se defender e pediu ajuda. Quem avança e abate o cão com somente um golpe novamente. O protagonista os avisa que se algum deles for mordido, tem que aproveitar a oportunidade para contra-atacar. Senão, os cães pensam que são presas fáceis. E se isso fosse uma situação real, 2 monstros do seu grupo já estariam mortos. Eles tinham uma vantagem numérica, então teriam que usar isso ao seu favor. Avançam em duplas, cada uma ficando responsável por um cão. Ao pressionarem os monstros, eles ficaram atordoados. Os sargentos que estavam escondidos na dungeon ficaram surpresos com o modo que o protagonista lidava com a situação. Normalmente, recrutas assustados como aqueles não conseguiam fazer nada, sempre perdiam a cabeça perante os monstros. Dessa vez, até que estavam em boas mãos, né? Boas mãos até demais. Mas por causa da liderança de Kim Min-jung, eles estavam se recuperando do medo. Algo assim só parecia ser possível em Noves, mas de qualquer forma, ele não tinha apenas tentado resolver as coisas usando sua força física, usando liderança e encorajamento dos seus companheiros e cooperando com eles, quem conseguiu a maior pontuação. Os sargentos decidem aparecer e direcionam seus recrutas para a saída da dungeon. Durante o trajetório, o protagonista pergunta se tinha conseguido a maior pontuação, e o sargento alega não poder falar nada sobre isso. Quando chegam no local de saída, um tremor acontece. Todos ficam assustados sem saber o que estava acontecendo. Porém, quem fala que a dungeon estava se transformando, e o portal
fecha. No capítulo seguinte, um dos sargentos fala que podia ver. Algo inesperado tinha ocorrido, e avisa que terão que esperar por 1 hora para ver se o portal se abrirá novamente. Ele tenta tranquilizar os recrutas, falando que tudo iria ficar bem. Não era bem assim que as coisas funcionavam ali. A razão que eles treinavam na dungeon é porque tinham certeza de que as situações inesperadas como aquela não aconteciam. O protagonista já havia percebido que os sargentos pareciam estar nervosos com o que estava ocorrendo. Porém, estavam tentando passar uma aparência calma, um disfarce digno de um Oscar. Se essa dungeon se transformasse em uma dungeon fechada, será mais difícil do que Kim imaginava que fosse. Mas era apenas uma situação complicada, não seria o pior, já que o protagonista estava ali com eles. No caso de uma dungeon transformada virar uma fechada, o portal se fecha e a saída desaparece, e só se abrirá novamente com a derrota de todos os monstros que estiverem lá dentro. Enquanto o grupo de 4 recrutas e 2 sargentos andavam pela dungeon, o protagonista percebeu que algo estranho estava acontecendo, e então um dos sargentos começou a ter um ataque epilético, e o outro extintor corre em direção a ele para ajudá-lo. O prota tenta ajudar, porém não obteve sucesso. Então, ele também tem um ataque epilético, assim deixando todos os recrutas em pânico, um motivo bastante compreensível para entrar em pânico. O protagonista toma a frente da situação e vai na direção dos sargentos caídos, e avisa para os recrutas não se aproximarem, e então pega os sargentos e joga na direção dos recrutas, e sai correndo na direção que os sargentos estavam indo. Ele reconheceu a presença do que os derrubou, era a energia demoníaca. Não era uma surpresa ver eles passando mal, até mesmo os Asgardianos eram velados com uma proteção especial, a qual os protegia da energia demoníaca antes de enfrentarem monstros, então logicamente, seria mais fatal para humanos ordinários. Ao chegar no local em que a energia demoníaca emanava, o protagonista percebeu que o lugar estava totalmente inquieto. Ele não conseguia achar nenhum traço de monstro por ali, mas ao olhar para cima, avistou um lobo gigante que definitivamente era a fonte dessa energia. O prota nem sequer sonhava em encontrar o lobo das trevas por ali. A primeira vez que ele encontrou esse monstro foi durante o primeiro ano em Asgard, no qual ele quase morreu pela falta de experiência. De qualquer maneira, ele agora estava feliz de ver um rosto familiar. Então, parte para cima do lobo, o derrotando com apenas um soco. A quantidade imensa de energia demoníaca que exalava depois de sua morte era o principal motivo que esses lobos das trevas eram difíceis de se derrotar. O seu sangue era venenoso, e quando seres normais entravam em contato com ele, a sua presença começava a se corroer como se estivesse entrando em contato com um tipo de ácido. Porém, nada disso se aplicava a um usuário de magia das trevas. No capítulo seguinte, foi uma sensação nostálgica absorver essa energia novamente, e depois de tanto tempo. Mas o protagonista ainda se questionava como era possível uns monstros daqueles terem encontrado normalmente em Asgard e estarem em um lugar como aquele. Ele considerou que isso seria possível se alguns monstros da Terra possuíssem essa energia. Porém, ao julgar pelas reações que os sargentos tiveram, aquela poderia ser a primeira vez. Os instrutores finalmente acordaram. A primeira reação que tiveram foi perguntar se todos que estavam ali estavam bem. Um dos recrutas falou que o Kim tinha ido mais fundo na dungeon sozinho. O sargento ficou pensando como ele poderia ter feito tal coisa sem antes hesitar, e durante seu pensamento, um dos recrutas chama sua atenção. O protagonista havia voltado carregando um dos seus ombros o Lobo das Trevas, o que deixou todos surpresos, já que aquela criatura não parecia com o lobo que eles normalmente lutavam. Todos ficaram surpresos com o fato dele ter derrotado um monstro tão grande como aquele sozinho. O cara não é o protagonista à toa, né, rapaziada? Um dos sargentos pede para todos se retirarem dali, com exceção do Kim. E quando todos saem do local, ele pergunta para o protagonista se ele havia mesmo derrotado aquele monstro sozinho. Ele confirma. Então prossegue sua fala dizendo que ao chegar ao lado de fora, ele deveria reportar a todos com detalhe o que aconteceu ali para o líder. E pede para não deixar escapar nada, incluindo o quão incompetentes seus instrutores foram, já que eles haviam desmaiado e deixando os recrutas por conta própria. E não tinha desculpas, e prossegue falando que todos tinham ficado seguros por causa dele, e eu agradece por isso. Quando estavam prestes a sair da dungeon, recebeu uma mensagem, a qual dizia que o erro do seu sistema havia sido resolvido. Seus estados haviam aparecido novamente, porém, tinha uma mensagem que ele ficou constrangido ao ver. Ela dizia, Culto Luminona, e é minha personagem favorita. Era uma personagem do jogo Dungeon Power Fighters. Quando ele alcançou seu poder máximo como Mago das Trevas em Asgard, criou esse culto como uma piada para se aproveitar dos fanáticos, os quais o seguiam por todo lado, tipo Stalkers. E no final, tudo isso ele só havia criado mais fanáticos. Péssima escolha. Analisando a sua janela de status, percebeu que ele havia ficado significativamente mais fraco, os seus status estavam piores do que ele esperava. Depois do seu retorno, quando ele havia percebido que toda sua energia demoníaca tinha ido embora, ele também esperava que outra coisa fosse afetada, mas no final de contas foi pior do que ele imaginava, já que a sua enorme lista de habilidades só restou uma, corrupção. Era o nome dela, e possuía um ranking muito baixo. Acredito que essa seja uma habilidade de origem brasileira. Muitos comentários positivos sobre o protagonista eram falados pelos outros recrutas. Todos estavam muito surpresos com o fato dele ter derrotado um monstro desconhecido sozinho, enquanto os instrutores não conseguiram fazer nada. Kim se apresentou para o líder e disse que havia o chamado para conversar em particular, porque tinha algo para contar para ele. Desde que o protagonista havia atingido a maior pontuação, ele tinha uma proposta especial para ele, e pergunta se ele gostaria de escutar.
No capítulo seguinte, o líder conversava com o protagonista e comenta que tinha ouvido falar que ele queria avançar mais cedo que conseguisse. Porém, de acordo com as regras em geral, não poderia ser feito exames de promoção por um ano inteiro. Mas se abrisse uma exceção para ele, seria uma história diferente. Se ele se voluntariasse a entrar no corpo de caçadores em Shoer-Woton de Ganwon-do, ele usaria a sua autoridade como comandante dos treinos para abrir uma exceção. Prossegue falando que se ele aceitar, não precisaria esperar por um ano inteiro. Stonks demais, filho, só vai. Se for em Shoer-Woton, seria a 104ª Divisão, o invencível esquadrão de caçadores, o lugar que seus companheiros disseram para ele evitar a todo custo. O clima era congelante e a neve caía constantemente. Mas se somente isso passasse uma imagem de chatice, as dungeons e os monstros que apareceram por lá são de outro nível. Ao pensar em tudo isso, ele olha para o líder do esquadrão e fala que irá aceitar. No dia seguinte, quando ele já estava preparado para partir, um dos seus companheiros falou que ele deveria entrar em contato assim que chegasse na base, alegando que sentiria muita falta dele. E em seguida pergunta se ele realmente iria escolher ir para Shoer-Woton, questionando por que ele tinha se voluntariado para um lugar que todo mundo queria evitar. Ele responde que os outros não sabiam a meta insana que ele tinha para sua vida. O recruta pergunta se era algo relacionado a atingir o nível máximo. O protagonista responde que ele já estava em seu 30º nível, então chegar aos 100 não era algo tão difícil. E falta humildade, né, aparentemente. Todos os recrutas já haviam se direcionados para os seus novos postos, assim, só restando Kim do lado de fora do alojamento, esperando o seu transporte. Foi então que um carro chega desembestado no local em que ele estava. Um membro da 104ª Divisão de Caçadores sai do carro se desculpando por ter se atrasado. Falou que foi por causa da neve, e então pede para ele entrar na parte de trás do veículo. Durante a trajetória, o protagonista agora percebia que a sua vida como soldado começaria quando ele chegasse lá, mas não importava para ele se o treino fosse difícil ou se ele tivesse que lutar contra monstros frequentemente. Quando chegaram ao seu novo alojamento, um membro que estava com ele o direciona para uma aula, e ao abrir a porta avisa a todos que ali que estavam que ele era um novato, e pede para o alimentar e o instruir. Um Nepo Baby, praticamente. Os sargentos que estavam por lá ficaram empolgados com a chegada do novato. O protagonista, ao se apresentar, só os deixou mais empolgados, ainda já que eles já sabiam que ele deveria ser o super soldado dos rumores. O recruta que havia derrotado um cão de caça por conta própria. Eles perguntaram o motivo dele ter escolhido aquele local, já que por causa das suas notas excelentes, ele poderia escolher o local que quisesse. Ele respondeu que tinha ouvido falar que a linha de frente era o melhor local para se ganhar a experiência real, e o caminho mais rápido para avançar. Eles só o chamaram de louco e perguntavam se ele tinha uma irmã ou uma namorada. Ele responde que estava solteiro há muito tempo, e eles comentam que pelo menos ele deveria mostrar algum talento para eles. O protagonista fala que irá mostrar a flexão de um dedo, e o sargento Shu se irrita, alegando que eles conseguem fazer isso o dia todo. Porém, o protagonista mostra que estava além deles, assim fazendo uma flexão verticalmente. Todos ficaram surpresos, alegando que ele era o único do pelotão que conseguia fazer isso. E então, são interrompidos com a entrada do sargento Lee Seung-ho. Os sargentos pareciam não gostar muito dele. Perguntaram por que ele estava fingindo estar tão exausto quando ele tinha acabado de ser despachado como instrutor, alegando que ele ainda tinha ganhado férias por ter atormentado crianças. Ele os fingiu ignorar, porém, logo respondeu que ele tinha pego 4 dias de férias e pede para o deixar em paz. Enquanto os dois sargentos se retiraram do local, ele se deitou e começou a assistir um vídeo em seu celular. Ele falou com outro cara que estava ali, pedindo para instruir o novato apropriadamente. Ele se direciona ao protagonista se apresentando como Lee Dong-jin e o chama para comer alguma coisa, quase um date isso aí. Enquanto comiam, conversam sobre as permissões que eles tinham. Lee falou que o pessoal do seu nível, chamados de primeira classe, tinha uma permissão de comer fora somente nos finais de semana, e a partir do cargo de cabo poderia usar as academias e as salas de informáticas. O protagonista fica surpreso com tal informação. Lee comenta que infelizmente não era algo que alguém do seu nível pudesse resolver. Comenta que ser um sargento no corpo de caçadores não era algo fácil. Ele estava tentando passar no exame por 3 anos. São interrompidos por um homem que perguntava o que eles estavam fazendo. Liu o chama de Sargento Kim Wang-shink e o convida para se juntar a eles. Durante a conversa, esses agentes se mostrou ser uma pessoa extremamente arrogante e insuportável, assim provocando a raiva do protagonista, fazendo com que ele ativasse um pouco da sua energia demoníaca. Quando o sargento sentiu ela, deu um pulo da cadeira, alegando que tinha algo de estranho ali, e então se retira do local. O protagonista pergunta sobre o que iriam fazer depois. Lhe responde que iria para o treino de armas de fogo. Nesse treinamento, eles basicamente usariam munições mais potentes que as anteriores com um recuo maior,
já que os monstros apareciam mais constantemente por ali. O poder de fogo seria muito importante. Durante o treinamento, o protagonista acertou 19 disparos diretos e só errou um, o que deixou todos os membros ali presentes surpresos. Um dos sargentos fala que o seu recorde tinha sido 14. Os comandantes dos batalhões ficaram surpresos também. O homem que havia chegado até ali alegou estar empolgado para ver durante o treinamento de armas de fogo especiais. Os sargentos que estavam ali presentes começaram a sentir inveja dele, perguntando se o sargento da primeira classe, Kim Min-jin, o homem que tinha trazido o protagonista, não estava colocando esperanças demais nele, e o sargento só os ignora. Quando o protagonista chegou ao local em que ele estava, o pessoal ao seu redor o parabenizou por ter sido muito bem nessa prova, e comenta que ele poderia ter conseguido férias se tivesse acertado os 20. O prota então pergunta ao seu superior qual seria a diferença durante o treinamento de armas de fogo especial, alegando não ter ouvido muito mais sobre. Lee se desculpa falando que não esperava que ele fosse um atirador tão bom, mais um humilde paralista. Prossegue falando que os novos recrutas normalmente não participavam desse treino até se acostumarem com esse tipo de bala, e então dá para ele uma breve explicação. Esse treino consistia em um time de 2 pessoas entrando em uma instalação de treinamentos e eliminando os monstros durante a rota. Já que os monstros não eram muito perigosos, eles estariam lutando com alvos em movimento. Também o previne que ele deveria estar pronto para ser contra-atacado. Uma outra coisa que ele também precisava se preocupar era pelos alvos civis que tinham um aviso que o proibia de infligir qualquer dano contra eles, e se eles acertassem, pelo menos uma vez seriam automaticamente eliminados do teste, não importa quantos monstros ele estivesse derrotado. Um dos membros do corpo de caçador ali presente fala que ele não precisava se preocupar com o fato de ter que lidar com monstros reais, já que os executivos estariam controlando a situação toda. E ao dizer isso, o protagonista ficou extremamente empolgado ao saber que teria que lidar com monstros vivos, o que para ele parecia ser uma coisa muito mais divertida do que tudo que ele viu na instalação anterior. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar uma moral. E comenta o que tá achando. Não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. Enquanto os outros membros estavam se alimentando, Lee fala para o protagonista que não conseguia acreditar que ele havia acertado 19 tiros, alegando que ele tinha nascido para ser um soldado. O protagonista fala que os seus 13 tiros também tinham sido um bom resultado. Ele agradece, porém ao mesmo tempo responde que ainda estava atrás do sargento Seung-Hu, que havia acertado uma média de 17 tiros diretos, o que fazia o melhor atirador do esquadrão, o famoso bom de mira. Lee fala que de qualquer maneira tinha certeza que Kim se daria muito bem no tratamento de armas de fogo especiais. O protagonista então pergunta se ele seria a sua dupla, já que o treinamento seria um time de 2 pessoas. Ele responde que apenas os executivos decidem os times, assim ele não conseguia garantir nada. O prota pergunta se eles tinham algum critério para escolher as duplas. Lee responde que, de acordo com os rumores que ele havia escutado, um sorteio era feito entre os executivos para ligar os pares. Agora, no local de treinamento, um homem dava as instruções, falando para todos pegarem os seus coletes à prova de bala e se direcionarem aos seus postos. O sargento que havia sido grosso com Lee anteriormente agora era sua dupla, e já começou falando que a média de tempo para finalizar o teste do esquadrão era 3, e fala que o novato também deveria superar ela, assim como todas as anteriores, e o ameaça falando para ter certeza de terminar antes desses 3 minutos, senão ele faria com que se arrependesse. Ao perceber que o protagonista estava olhando para ele sem responder nada, pergunta se ele havia perdido a consciência e se aqueles 19 tiros tinham sido pura sorte. O protagonista responde secamente, falando que iria fazer o seu melhor. O sargento fala que não se importava se ele fizesse o seu melhor, apenas com os resultados, e fala que se o protagonista terminasse depois que ele, iria morrer. O sargento manda ele dar uma olhada no time que estava à frente deles e observar o que faziam. Quando a dupla começou o teste, um painel se revelou, mostrando a trajetória linear que era para estes percorrer. O protagonista percebeu que os ícones dos monstros variam de acordo com o tamanho. O sargento, ao perceber, fala que o tamanho do ícone dependia do nível de perigo que o monstro apresentava, e o encontro com o monstro de nível de dificuldade seria feito totalmente pela sorte. Então não havia como saber o que esperava até chegar lá. Pelo menos isso não seria um problema tão grande assim para o protagonista. Um dos soldados que estava no teste se deparou com um monstro sapo gigante, o que dificultou bastante o seu caminho, já que era um de dificuldade alta. O outro soldado só se deparou com um monstro de dificuldade menor, assim pensando que estaria em vantagem. Porém, ao chegar perto do final, se deparou com um monstro que tinha o formato de um verme gigante. O soldado que tinha se deparado com o sapo já havia derrotado 2 deles, e finalmente tinha chegado no botão que ele tinha que apertar, ou finalizar o teste, e assim o fez, terminando em 2 minutos e 24. O sargento, que era a dupla do protagonista, comenta que os dois haviam feito uma aposta, que então sugere que a façam uma também, e fala que o perdedor deveria garantir um desejo ao vencedor como homem. O sargento então fala que não tinha um desejo que alguém do seu cargo pudesse dar, mas mesmo assim aceita, falando que aceitaria 3 meses do seu salário se perdesse, e o protagonista concorda. E agora havia chegado a vez deles. O protagonista, enquanto chegava ao seu trajeto, havia guardado o rancor desse sargento. Ele sabia que não era algo maduro da sua parte, porém ele não conseguia ter maturidade suficiente para aturar alguém que o provocasse. E então começa a prova liberando sua energia demoníaca.
Os membros que estavam do lado de fora assistindo comentaram da aposta que eles tinham feito. Um deles falou que era impossível um novato ganhar de um sargento. Porém, enquanto conversavam, um tremor assolou a sala, e viram que Kim havia se deparado com um dos monstros mais fortes do teste. O bichinho lindo! No capítulo seguinte, o monstro estava devorando um rato gigante, e ao perceber a presença do protagonista, o arremessa a sua comida na direção. Ele se esquiva com facilidade e começa uma luta usando uma boa parte do seu poder. Acertou um soco em seu braço e destruiu completamente, porém percebeu que ele regenerou seu braço perdido em uma lâmina gigante. Um dos seus superiores, que estava assistindo a prova do lado de fora, percebeu que o monstro que o novato havia encontrado era um ciclope, e ficou extremamente surpreso, já que este monstro só ataca se sentir que a sua vida está em completo perigo. Durante a luta contra o monstro, o protagonista percebe que os ataques dele atingiam em seu olho eram os que mais demoravam para ser regenerados. O monstro então tenta esmagar o protagonista com a sua mão, porém ele simplesmente a segura, enquanto fala que não tinha como eles terem usado um monstro tão violento durante o treinamento, e não fazia sentido que mesmo após esmagar o olho dele, ele ainda conseguia detectar sua presença, e pergunta se ele estava reagindo à sua energia demoníaca. O superior estava indo de resgate ao novato, se culpando o tempo todo por tal tragédia acontecer. Durante a sua trajetória, o sargento que estava disputando contra o protagonista estava correndo, comemorando que havia terminado em 2 minutos e 30 segundos, considerada a sua velocidade atual, alegando que o novato tinha falhado como ele esperava e se perguntando como ele iria gastar o dinheiro do seu salário. Então foi pego de surpresa ao perceber que o protagonista já estava na frente do botão, somente esperando para apertar na sua cara, e assim o faz. Eu simplesmente não consigo tancar a cara do protagonista nesse momento. Ao saírem do local, todos que estavam assistindo estavam surpresos com o fato do novato ter sido o único que conseguiu terminar em menos de 2 minutos em sua primeira sessão de treinamento, e o parabenizam por ter derrotado um ciclope sozinho, mesmo sendo um mero novato. Lee se direciona a ele, perguntando se estava tudo bem, e eles respondem que estava tudo no conforme, e prossegue a pergunta questionando como ele derrotou um ciclope daquele, e ele responde que derrotou do jeito que ele havia o ensinado. O sargento que havia disputado com ele tentou sair de fininho da situação, porém outro apareceu lembrando que eles tinham feito uma aposta. O sargento tenta dar a volta por cima da situação, alegando que não havia sido justo, já que ele tinha enfrentado 2 monstros enquanto Kim havia enfrentado somente um, e tenta convencer a todos ao seu redor, o ameaçando de que ele estava completamente certo. Eu acho que tem um termo para esse cara, e eu acredito que seja desonesto. Durante a discussão, outro sargento então pergunta se o perdedor não tinha vergonha de estar chorando tanto perante uma situação dessas, comentando que normalmente os ciclopes eram muito mais fortes, e uma vez que eles apareciam, o perigo aumentava drasticamente. Então o novato estava enfrentando uma situação muito pior. Esse sargento logo se revelava ser Lee Seung-woo, o sargento que perdeu. Tenta intimidar, falando que estava apenas se mostrando superior na frente dos novatos. Seung-woo responde que o único ali que estava fazendo isso era ele, e então o perdedor pede para ele parar de se envergonhar na frente das crianças e que não era para levar a sério a sua piada. Ele logo responde que tudo que não ia ao seu favor, ele alegava ser uma piada e comenta que não havia mudado, e prossegue respondendo, alegando que ter uma posição maior era muito bom. No capítulo seguinte, o sargento, ao perceber que o perdedor estava demonstrando estar com muita raiva, pergunta se tinha algo para falar, e ele nega, e o sargento fala que ele estava certo, já que não deveria falar nada. Em uma conversa com o protagonista, com Lee, perguntou o motivo do sargento Lee Seung-woo ter conseguido uma promoção de 2 níveis. O seu superior respondeu que foi um caso especial, já que ele havia alcançado a maior pontuação nos exames avançados, e fala que não havia mais nenhuma forma de conseguir uma promoção desse nível. Aí já estava querendo demais. O protagonista, ao questionar sobre não haver outra forma além dessa, lhe responde que algumas vezes haviam exceções, no caso dele, resgatar o civil durante uma emergência ou de alcançar conquista durante as caçadas de monstros, mas o alerta que não deveria se preocupar com isso, já que as exceções eram extremamente escassas. Uma sirene que estava próxima deles começou a executar o protocolo de emergência, os alertando que o significante número de monstros morcegos tinha aparecido na reserva de óleo. Todos os caçadores estavam instruídos a resolver esse problema imediatamente. Lee o chama para irem lá, e ele aceita de bom grado. Os monstros morcego individualmente não apresentavam uma ameaça tão grande, mas eram especiais, ágeis, e acima de tudo, eles podiam atirar bolas de fogo de sua boca. Então a sua aparição na reserva de óleo era uma situação de emergência no qual o campo militar inteiro poderia ser afetado com qualquer imprevisto que acontecesse. 2 militares já estavam lá, e ficaram surpresos com a grande quantidade de monstros que ali havia. Quando um deles estava prestes a atirar nos monstros, o outro pergunta se ele estava louco, alegando que não deveria atirar próximo da reserva de óleo. Ele então questiona o que faria se os monstros decidissem atacar ele ali, e ele responde que já que não havia se aproximado da reserva, somente observavam a situação por agora, e como havia sido reportado, tinha certeza que alguém seria enviado ali para instalar os escudos de proteção. O protagonista então chega ao local, falando que atrairá a atenção dos monstros. Os soldados que estavam ali ficam surpresos e o alerta para não ir para cima deles, sem usar um equipamento minimamente adequado. Porém, ele os ignora e segue em direção às criaturas, e então ativa sua energia demoníaca para os atrair, assim começando uma luta com todos eles. Um grupo de soldados estava se dirigindo na direção da reserva de óleo. O
Os que estavam mais na frente pararam de repente. Um dos superiores, que estava atrás, os questiona por terem parado, e ele se justifica falando que o recruta Kim Min-joo estava lutando sozinho contra a Ordem inteira. O superior se enfurece, perguntando por que eles estavam apenas assistindo enquanto ele estava lutando sozinho. Nem te conto, né? O sargento superior, ao se aproximar do protagonista, começa a reclamar com ele por estar lutando sem nenhum equipamento. O protagonista, ao perceber que isso poderia causar problemas para ele, usa um pouco da sua energia demoníaca no estômago do seu superior, fazendo com que ele tivesse uma dor de barriga súbita. De novo, esse mesmo poder. Então se dirige em sua direção e pega a arma dele emprestada, e parte para cima novamente da Ordem dos Morcegos. Eu acho que ele não precisava ter feito isso só para pegar a arma do cara emprestada, deixando todos ali surpresos. Foi então que, de repente, todos se depararam com o líder do grupo dos morcegos. O sargento, que estava atordoado, pede para eles atirarem, alegando que seria responsável pelo que acontecesse. Foi quando perceberam que o protagonista havia pulado para trás do monstro, assim o atacando pelas costas com a arma do sargento. Todos ficaram curiosos em saber como ele tinha chegado ali, mas principalmente estavam surpresos pela altura que ele havia pulado. Após isso, ativaram os escudos de proteção ao redor da reserva de óleo e agruparam os cadáveres dos morcegos. O comandante, então, ao chegar ao local, pergunta se o sargento havia lidado com aqueles monstros sozinho. Ele nega, assim deixando o comandante de surpresa, e se questiona se havia alguém do batalhão tão habilidoso como ele, com o bastão elétrico que ele tinha. Ele então responde que apenas uma pessoa havia derrotado os 30 morcegos sozinho, e pede para ele ter certeza de reportar isso em cada detalhe. O comandante ficou extremamente surpreso com a situação. Foi então que o protagonista interrompe a conversa, os saudando e dizendo que tinha retornado para devolver o bastão elétrico que o sargento tinha emprestado. Porém, ao perceber que a arma estava quebrada, ele perguntou se ela era cara. O pobre não tem nem um dia de paz, velho. É incrível isso. Tudo dá errado. No dia seguinte, o sargento estava tendo uma conversa com o protagonista, perguntando se ele era um tipo de regressor de outro local. Ele nega. O sargento então prossegue falando que o feito do dia anterior era algo extremamente raro de se ver ali, e comenta falando que um caçador como ele não podia prever o que aconteceria nas próximas vezes, alegando que o corpo dos caçadores era uma unidade especial. O sargento prossegue falando que no corpo de caçadores ele só conseguia avançar baseado em suas conquistas e talento, e pergunta se ele havia antecipado alguma coisa. O protagonista não entende na pergunta e faz uma expressão séria. O sargento então fala que o caçador, que havia derrotado o maior número de monstros da divisão inteira, visitaria o seu batalhão hoje. Quando o caçador chegou, todos ali estavam aos seus postos para perceber. A primeira pessoa que o caçador direcionou sua fala foi a Kim Min-joo, e então prossegue cumprimentando todos que estavam ali. Logo em seguida, pergunta se já haviam descoberto de onde os monstros do dia anterior tinham vindo. Eles confirmam, alegando terem vindo de uma montanha que estava a cerca de 2 km ao norte do batalhão, e havia restringido o acesso a essa área. O caçador então dirige sua fala novamente ao protagonista, alegando que ele havia demonstrado uma grande coragem ontem, porém questiona se ele não deveria ter tomado mais cuidado, e o avisa para não esquecer do seu equipamento novamente. O protagonista pede desculpas. O caçador fala que não precisava de desculpas, e isso era apenas uma piada, e então comenta que tinha escutado que ele havia eliminado 30 morcegos sozinhos, e pergunta se isso era verdade. Kim confirma, e ele prossegue falando que se não tivesse reagido rápido o suficiente, a reserva de óleo teria explodido, e o parabeniza novamente pelo seu feito. O caçador então fala que tinha um presente para ele, e então coloca outra lista em cima do seu brasão, o parabenizando pelo seu avanço e o consagrando como um soldado de primeira classe, o mesmo cargo que Lee, o seu agora antigo superior. O caçador ordena ao comandante do batalhão que dê ao protagonista férias imediatamente, por 3 dias e 2 noites. Ruim, definitivamente ele não achou. O protagonista já sabia que o primeiro local que ele iria durante as férias, e todo mundo sabe também, né? Para uma sala de informática. E então se dirige para a mais próxima que havia por ali. Quando ele estava prestes a entrar no local, escutou 2 pessoas conversando. Elas alegavam que estavam sendo proibidas de passar para uma montanha para pegarem cogumelos, mesmo tendo permissão. E falam que os soldados alegavam que aquela área estava tóxica demais para ficar nessa montanha. E então, eles dão uma carona para ele até essa montanha. Enquanto agradece pela carona, ele confirma que o problema na montanha se resolveria logo logo, e que provavelmente no dia seguinte eles poderiam ir para essa montanha novamente. Até nas férias deles, o cara tem que estar trabalhando. Ao chegar na montanha, ele sentiu uma coisa muito familiar, e esse era o motivo principal dele ter ido para lá, ao invés da sala de informática. Estava sentindo a presença de energia demoníaca naquele local. Para tentar passar despercebidos pelos soldados que estavam segurando o local, ele utiliza a sua energia demoníaca para causar uma dor de barriga neles, assim os retirando do local imediatamente. Então, ele avança para dentro da caverna que emanava a energia demoníaca. De primeira, achou estranho porque não sentia nenhum monstro ali, mas mesmo assim, continuou a entrar mais fundo, aumentando a sua energia demoníaca cada passo que dava, assim desbloqueando outra habilidade chamada Andarilho Noturno. A habilidade Andarilho Noturno permitia que o usuário conseguisse invocar um monstro aliado no formato de sombra. Como ele já tinha usado essa habilidade bastante em Isgard, já estava familiarizado com o monstro, o qual era especializado em assassinar seus alvos se escondendo nas sombras. Então,
O invoca, porém é pego de surpresa ao perceber que seu tamanho estava muito inferior ao que ele tinha visto anteriormente. Porém percebe que poderia usar isso ao seu favor. Mano, olha que fofinho esse bicho, pô. Como é que esse bicho mata pessoas, velho? O protagonista retorna de suas férias cumprimentando seus companheiros de batalhão. Todos vão conversar com ele e o parabenizam por ter sido o caçador que avançou de patente em menor tempo possível. Ele os agradece e começa a entregar as coisas que eles haviam encomendado. Um deles fala que tinha visto o nome dele na lista de candidatos para os exames avançados, e estavam surpresos, já que ele precisaria de pelo menos 1 ano de experiência a mais para conseguir isso. O protagonista então explica que o comandante do seu treinamento anterior havia feito essa oferta especial para ele. Ao entender a situação, ficaram muito surpresos que o motivo que ele tinha ido para lá foi para fazer esses exames avançados com 1 ano de antecedência, e logo prosseguem falando que as pessoas que fossem fazer esse exame, em breve iriam passar por uma orientação, especialmente por um treino de armas amanhã. A orientação então era dada a todos os candidatos presentes no local. Primeiro de tudo, os exames avançados de caçador consistiam em 2 partes. Eram conduzidos através de exames práticos e escritos. A parte escrita é de nível básico e era mais fácil do que um teste de direção. Ao sair do local, o protagonista percebeu que o exame prático era o que realmente importava ali, e decide se preparar melhor para o que virá. Melhor se preparar do que remediar. Já ouviram essa frase? O teste prático então havia começado. O instrutor fala que eles iriam manusear armas especiais durante o treinamento e ordena que os soldados de primeira classe pegassem apenas as espadas e os outros poderiam pegar o que quisessem. Então, ele começa a ensinar o básico de esgrima do manual de combate do corpo aos caçadores e avisa que eles deveriam manter em mente que devem seguir cegamente. Teriam que usar os ensinamentos como fundamento de seus ataques e adaptá-lo aos seus próprios estilos. Então, ele começa a demonstrar como manusear uma espada e, principalmente, como adaptar ao seu estilo de luta. Todos os soldados pareciam demonstrar um tipo de dificuldade ao manusear a espada. Porém, o protagonista a usava como se fosse uma extensão do seu corpo. Mano, eu acho a arte desse manual simplesmente linda. Olha isso. Assim se destacando de todos, fazendo com que o instrutor chame sua atenção e ordene que ele vá até o pódio. Então, o instrutor começa a usá-lo como exemplo para os outros soldados. Enquanto o protagonista descansava, o instrutor vai até ele e o parabeniza pelo seu bom trabalho e oferece uma coisa, alegando que ele deveria comer aquilo quando estivesse sozinho. Foi então que ele aparece e o parabeniza pela ótima demonstração de esgrima que ele havia feito anteriormente, e pede gentilmente para ele o ajudar enquanto estivesse com tempo livre, comentando que ainda tinha algumas dificuldades com a espada. O protagonista então aceita, falando que se ele precisar da sua ajuda, fará quantas vezes for necessário. Pelo menos ele foi humilde dessa vez. Lee começa o treinamento. O protagonista observa que ele estava indo até que bem, porém tinha algo que o impedia de ir além: a confidência. Essa era a área em que o protagonista tinha mais experiência. Ainda não era a hora, mas quando chegasse, ele transformaria Lee em um caçador top de elite. O último dia dos exames avançados havia chegado. Um comandante se apresenta diante do batalhão de soldados que iam prestar esse exame. Ele avisa que seria o seu guia e pede para todos escutarem bem. Os exames avançados seriam feitos na 105ª divisão, e então todos entram em um ônibus que os levará ao local do exame. Dentro do ônibus, 2 soldados comentavam que o 4º batalhão estava indo para ver o exame. Um deles se animou, a saber que isso significava que eles iriam ver garotas. E aí, eles poderiam mostrar suas habilidades especiais com armas na frente de todas elas. Quando chegaram ao local do exame, foi anunciado que todos haviam passado para o exame prático, porém apenas um tinha reprovado, e foi justamente o que tinha se animado anteriormente. Quando chegaram no local do exame prático, a 105ª divisão os recebia. Um dos seus membros estaria responsável pela aplicação do exame avançado. Começou seu discurso falando que o objetivo não era apenas encontrar pessoas que merecessem uma promoção, mas sim encontrar membros especiais. Então cita que naquele ano havia membros que estavam participando do teste sobre uma exceção especial. Então fala os nomes de Kim Min-ju e Son Yeon-soo, lendas vivas entre os novatos. Todos os soldados que estavam prestando o teste ficaram surpresos ao escutarem que esses novatos já estavam no mesmo local que eles. E então ficaram sabendo que Kim já tinha sido promovido a soldado de primeira classe e começaram a procurar por ele para ver o seu brasão. Foi então que Son Yeon-soo procurou por ele para olhar a sua patente. E ao perceber que ele estava olhando para ela, ela fica com vergonha e tenta disfarçar. Eu já tô sentindo uma química aqui, hein? O capitão Jeong Han-soo assumiu o comando do teste e fala que agora eles iriam começar o teste de força, agilidade e estamina. Primeiro começariam com o teste de força, o qual era simples, eles só precisavam empurrar o examinador que estava na sua frente. O protagonista então percebe a semelhança que esse teste tinha com o primeiro que ele fez anteriormente, o qual ele teve que empurrar um cristal. O capitão então fala que eles terão um tempo limite de 1 minuto e avisa que eles seriam avaliados em uma escala de 100 pontos. E então o teste começa. O primeiro candidato era um soldado da 103ª divisão e ao usar sua força máxima para empurrar, ele falhou miseravelmente, assim obtendo 0 pontos e sendo desclassificado. O capitão fala que se sua pontuação for menor que 40 nesse teste, ele automaticamente será desclassificado do exame avançado. O próximo então tenta empurrar o examinador e só consegue 10 pontos, assim sendo desclassificado também. A próxima consegue apenas 20 pontos, também sendo desclassificada. Outro consegue 0 pontos e outra consegue 15. O capitão estava começando a ficar irritado, até que viu o nome de Son Yeon-soo e a chamou.
ela conseguiu fazer 50 pontos. Todos ficaram surpresos que uma garota tão bonita como aquela tivesse tanta força. Então, o próximo a ser chamado é Kim Min-jun. Tá na hora de mostrar quem é o melhor. O protagonista então se prepara e fica de frente com o examinador, e ao empurrar com sua força máxima, fez com que ele fosse muito além do limite máximo que havia sido desenhado no chão, assim resultando em 100 pontos, deixando todos surpresos, inclusive a que tinha ido antes dele. O teste continuou. Outro soldado tinha feito apenas 20 pontos, assim também sendo desclassificada, e ela foi a última a fazer o teste de força. Agora, eles prosseguiram para o teste de agilidade sem uma pausa, e pede para aqueles que foram desclassificados se retirarem. O teste de agilidade então foi organizado. A pontuação perfeita seria dada a quem conseguisse ficar 1 minuto de pé. O teste seria basicamente se desviar de projetos lançados por uma máquina. Foi então que Lee apareceu, assim deixando o protagonista surpreso. Ele falou que tinha passado no teste de força porque todos os soldados de primeira classe conseguiram fazer isso. E então aconselhou o protagonista sobre os projetos que as máquinas lançavam. Ele explicou que eles eram mais rápidos que os disparos de armas normais. Se acertar é uma lapada seca. O primeiro soldado selecionado é atingido na cabeça por um desses projetos. Morreu, né? Aqui, esse cara aí, do jeito que tá aqui, morreu. Assim é desclassificando. O próximo também é desclassificado. O capitão então fala que isso não era nada comparado aos exames para os sargentos que estavam acontecendo na sala ao lado, e pergunta como eles queriam avançar assim. A próxima a ser escolhida foi a Son. Ela desviava com facilidade dos objetos. Então, o capitão se empolga e fala que é assim que eles deveriam fazer também. E ela então consegue atingir a pontuação perfeita. O protagonista é o próximo a ser chamado. Ele percebe que a garota estava encarando ele, que deixou um pouco desconfortável. E então, o teste começa. Ele então começa a se exibir para ela para mostrar a diferença entre seus níveis de talento. Ele coloca as mãos no bolso e começa a desviar andando em direção à arma. Enquanto desviava dos projetos, ele olhava rindo para ela. O capitão então avisa que ele havia atingido a pontuação máxima também. E então, o próximo teste começa, o teste de estamina. O último dos 3 testes era extremamente simples. Eles teriam que entrar na dungeon e marchar dentro dela por um tempo mínimo de 40 minutos. O problema é que o capitão não havia avisado a distância que eles tinham que percorrer. Durante a marcha, a garota esbarra nele de propósito e então começa a correr na sua frente. E ele então decide aceitar o desafio. Se não tá rolando um clima mais evidente é porque ele só não caiu em cima dela, que nem um romance clichê, tá ligado? Então, o protagonista sai correndo disparada para alcançá-la. Ele então não só consegue alcançá-la, como ele a ultrapassa. Ela então se lembra de quando ele havia entrado no batalhão e as suas companheiras perguntaram se ela tinha sido a garota com uma pontuação extremamente alta e que era filha de um general. Ao perceber que ela tinha ficado envergonhada, suas teorias se confirmaram e comentam que a sua vida militar seria fácil, alegando que ela era a melhor recruta do seu tempo. E então começou a se comparar com os feitos do protagonista. Enquanto ela era a melhor em tudo do seu batalhão, ele também se destacava acima dela em seu batalhão. Sempre recebia a notícia de que ele havia ultrapassado seus recordes. E então começa a se julgar se ela estava o provocando somente por criancice. E começa a se lembrar que seu objetivo principal era se tornar forte, e não a número 1. Então, quando ela chega na marcação de distância, se depara com um protagonista que havia quebrado outro recorde. Ele fala para ela que quase tinha dormido enquanto estava esperando por ela. Son então se irrita e decide não se desculpar mais, e agora corria mais rápido para ultrapassá-lo. A corrida terminou, e o protagonista havia vencido em primeiro lugar com um recorde de 25 minutos, e a garota em segundo com um tempo de 32 minutos. E então o capitão o parabeniza pela pontuação perfeita. O capitão então fala que todos passaram no teste de estamina e ordena que se direcione ao local em que suas refeições estavam. O protagonista olha para a garota e quando ela retribui o olhar, ele coloca sua língua para fora e sai para se juntar ao seu amigo. Ela levou isso tranquilamente, alegando que afinal de contas tinha sido a única a cair na provocação e que agora não teria mais nada a dizer, e novamente volta ao seu modo desumilde. Ainda restava outro estágio do exame prático, o combate contra monstros. Lee estava fazendo esse teste empunhando a sua espada. Aparentava ter melhorado bastante a sua movimentação e finalização. Então o capitão avisa que ele tinha terminado e que tinha levado 7 minutos e 52 segundos para terminar, e pede para ele retornar ao seu assento. O protagonista comenta que ele teve muitas oportunidades para matar os goblins, porém sempre hesitava, e se questiona se Lee não confiava em suas próprias habilidades. O próximo a realizar o teste foi o protagonista. Todos ficaram surpresos ao ver que a arma ele tinha escolhido foi um bastão de pregos. O capitão comenta que sabia que ele tinha atingido pontuações máximas nos outros testes, porém teria dificuldade em lidar com uma arma tão inútil como aquela. O teste então começa e ele derrota todos os monstros com apenas um golpe. O seu teste tinha durado apenas 4 segundos. Vapt-vupt. Soldados que estavam ali ficaram olhando surpresos em ver um caçador tão talentoso na 104ª divisão. Um deles comentou que ele havia recebido a pontuação máxima em todas as partes do exame prático, e ainda era um soldado de primeira classe.
A primeira coisa que ele fez ao concluir o teste foi olhar para a garota e sorrir para ela. Os testes então tinham sido finalizados. O capitão parabeniza todos pelos que fizeram, especialmente o Kim Min-ju, que agora era um cabo, e todos os seus companheiros se juntaram para o parabenizar. Quando eles estavam indo embora no ônibus, o protagonista percebe que Son estava do lado de fora, com o intuito de se desculpar. Porém, ele enfia a cara na janela e faz mímicas que diziam que, se ela o provocasse novamente, ele acabaria com ela, e o ônibus sai em partida, e ela fica sozinha, o chamando de louco. Agora sim eu tô sentindo um clima. Durante a trajetória do ônibus, os companheiros do protagonista questionavam se tinha alguma coisa rolando entre ele e a Son, já que estavam trocando olhares desde o começo do teste. Ele então responde que ela tinha provocado ele no início, e ele continuou a brincadeira. Todos os soldados ficaram com raiva, já que ela era a garota dos sonhos deles, e foram perguntar por que ele só ficou nessa palhaçada. Ele responde que ela não era a garota dos seus sonhos. Então, quando perguntaram qual era, ele responde que era Lumi. Quando chegaram no alojamento, o tenente os entregou um jantar fora do normal, e todos alegaram que ele parecia ser outra pessoa, e agradeceram ao protagonista, já que isso provavelmente era por causa dele. O sargento Seung-Woo entra no local em que estavam, e fala que tinha acabado de passar o relatório para sua administração, e em compensação por alguém do seu esquadrão ter atingido pontuações máximas nos exames avançados, o comandante havia enviado para Kim Min-ju um engradado de cerveja. O protagonista agora estava do lado de fora do alojamento e invoca o monstro das sombras. Ele agora havia se decidido sobre o que faria com o monstrinho, e comenta que agora ele não precisava que ele matasse alguém, então ordena que ele acumule informações sobre os caçadores de nível alto e reportassem todas as ocorrências estranhas para ele, e principalmente se tiver alguma relação com a energia demoníaca. Ele então leva um susto quando o sargento aparece de repente atrás dele e o parabeniza novamente pela conquista, e avisa para ele não ficar acomodado, e diz para ele se apressar antes que os seus amigos tomem toda a sua cerveja. Enquanto ele saia dali, o protagonista fica aliviado do sargento não ter visto nada. De volta ao alojamento no dia seguinte, o sargento conversa com o protagonista sobre ele já ter ido para a academia alguma vez. Ao afirmar que ainda não teve a chance, recomenda que ele use o quanto quiser, já que era um cabo agora, e recomenda também ele usar o serviço de realidade virtual que eles tinham, assim o deixando empolgado. Até eu fiquei empolgado aqui. Ao chegar na sala de realidade virtual, viu que era um local de treinamento de combate contra monstros. Ele então escolhe o número máximo de monstros para lutar e escolhe a mesma arma de seu exame, um bastão com pregos. O seu treinamento de combate então começa, e então, ao concluir a primeira fase, ele se empolga e escolhe o número máximo de monstros de cada categoria para combater, derrota todos novamente. Quando saiu da simulação, ganha uma habilidade que aumentava a sua maestria com armas. Quando saiu da sala de realidade virtual, se deparou com Lee, que estava em choque ao ver a tela ao seu lado, a qual dizia que o protagonista havia derrotado todos os monstros presentes na simulação ao mesmo tempo. O prota então o chama para conversarem um pouco, e ao entrarem na simulação, ele o força para treinar junto com ele. Os soldados que estavam no alojamento estavam fazendo apostas sobre quanto tempo o protagonista levaria para se tornar um comandante. A menor delas era de 1 mês. Ironicamente, foi o oficial que o protagonista mais odiava, talvez o mais esperto dali. Quem estava treinando na academia, ele tinha começado a treinar há poucos dias e já tinha resultados surpreendentes. Olha só o músculo do cara, filho. Um de seus companheiros entra na academia avisando que o comandante estava procurando por ele. Ao chegar no escritório administrativo, ele se apresenta e diz que tinha ido até ali, pois havia sido chamado. O comandante pede para ele entrar e fala que não era nada de especial, e pede para ter uma conversa no escritório do conselho. Ao chegar no escritório, ele entrega para o protagonista algo que o comandante do batalhão havia dado de presente pela sua pontuação perfeita nos exames avançados. Era um prêmio de excelência em seu nome. O comandante fala que não tiveram muitos caçadores que viram esse prêmio, e havia menos ainda os que recebiam mais de um desses. O esquadrão do protagonista havia sido selecionado para limpar uma dungeon infestada de monstros ratos. Era um lugar que parecia ser um esgoto completo. Eles avançam pelos túneis que eram conectados para tentarem pegar os monstros de surpresa. Usaram como isca uma banana podre, que era a comida favorita deles. Porém, ao avançar, a imagem se deparam com um monte de ossos ao seu redor. Ao se depararem com os ossos, imediatamente entram em uma formação de combate para tentarem se defender do que vinha pela frente. E então, uma ordem gigante de ratos começou a avançar na direção deles. O combate começou com os soldados que estavam em vantagem de habilidades contra os monstros. Todas aquelas criaturas eram derrotadas facilmente, e mesmo tendo seus números sempre reduzidos, pareciam que eram infinitos. Os monstros não paravam de aumentar. Foi então que o protagonista percebeu a presença de uma energia demoníaca, a qual estava vindo do chão. Qualquer pessoa normal aprender a voar ali mesmo. Então o monstro irregular, que parecia ser o chefe daqueles ratos, emergiu do chão. Foi os soldados que perceberam que aqueles ossos que estavam ao seu redor provavelmente eram dos ratos que aquela criatura tinha comido para ficar tão grande assim. Um dos soldados acabou caindo, ficando indefeso.
Enquanto ele estava paralisado, o monstro avançou em sua direção, porém Lee conseguiu ajudar ferindo o monstro. Quando essa brecha foi criada, o protagonista aproveitou que o monstro estava indefeso e pulou em sua direção dos seus olhos, assim o ferindo. Quando os soldados que estavam no chão conseguiram sair dali, os monstros se levantou novamente e começou a lutar com o protagonista. Ele se desviava facilmente dos seus ataques, porém o monstro o havia cercado em um monte de pedras, fazendo com que os outros soldados não pudessem ver a luta. O protagonista se aproveita da situação e usa todos os seus poderes para derrotar o mais rápido possível, e ao derrotá-lo, absorveu toda a sua energia demoníaca. No reino de Isgard, Lumi pediu para um dos seus soldados trazer para ela uma criatura enjaulada. Ao perguntar a razão daquilo, ela responde que era apenas um presente para um homem que os havia abandonado. Quem será que era esse sortudo, hein? Os soldados agora estavam coletando materiais, mas especialmente blocos de concreto, que eram ótimos para barricadas. Todos eles trabalhavam em conjunto para agilizar o trabalho. Durante o intervalo de 10 minutos que estavam tirando, o comandante do esquadrão foi alertado que havia aparecido uma dungeon misteriosa ali perto. Os soldados não queriam ir para a dungeon, já que seria a terceira vez deles naquele tipo de lugar em um só mês. Essas duas misteriosas eram conhecidas por possuírem chefes ocultos. Eram lugares perfeitos para caçadores acumularem experiências de batalha real. Então, elas eram geralmente usadas como local de treinamento para as divisões. Tudo que o protagonista conseguiu ouvir dessa conversa foi o quanto falaram sobre recompensas. Foi então que ele dá a sua sombra, o seu monstrinho, começou a aparecer. Ele logo pisou na sua cara para ninguém ver. O monstro então começa a falar sobre o relatório de suas espionagens. Em uma delas, dois soldados conversavam sobre o monstro irregular e que aparentemente um dos membros do time de investigação tinha perdido a consciência no local que ele estava. Era uma ocorrência estranha que indicava que aquela dungeon precisava ser limpa assim que possível. O protagonista então decide tirar um dia de folga para resolver aquilo. Descansar, né? Que ninguém é de ferro. E essa foi a história de hoje, pessoal. Curtiu? Então já deixa o like, deixa aí nos comentários quais são as próximas histórias que vocês querem ver por aqui. Eu estou sempre de olho e respondendo nos comentários. As melhores histórias eu estou trazendo, então é isso. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar para os amigos que também curtem Manhwas e até o próximo vídeo. Tamo junto!